O objetivo é ver, ouvir e abraçar os membros. O momento mais emocionante para mim foi quando nós fizemos a travessia do rio Zambeze, né? É o rio Zambeze. Quando nós fizemos a travessia, nós não estávamos a acreditar que estávamos a chegar em Kazombo. Foi um momento ímpar, eu fiquei emocionado. E nós fizemos a travessia do rio e estávamos então entrando para a vila, uma vila que deveria ter pastor, mas não tem, infelizmente. Mas encontramos lá um ancião, um mais velho, um ancião, aquele meu irmão, que o Senhor cuide dele e da sua família. Com ele, vários anciãos, vários irmãos comprometidos na igreja. Um irmão muito dedicado. Pararam 1 quilômetro antes da igreja. E nós estávamos a entrar no pôr do sol. E quando nós chegamos, e os irmãos nos receberam, a gente foi cantando, foi marchando, correndo para a igreja, mas eu depois tive que parar a caravana para ir até no marco onde está escrito bem-vindos à Vila do Kazombo. E eu tive que subir naquele marco e eu fiz o sinal de vitória, diz assim, uau, cheguei. Chegamos lá e nós encontramos uma igreja muito motivada, uma igreja viva, que reclamou e precisa até hoje de um pastor. E nós fizemos essa promessa. Naquele lugar, por acaso eu chorei. Eu chorei vendo a igreja, vendo os anciãos motivados, vendo os irmãos motivados, porém sem pastor. Né? E aquele momento eu senti, me veio na alma várias ideias que muitos de nós sentimos que a direção da igreja, a direção da missão, a direção da minha congregação ama-me quando me coloca, por exemplo, em Luanda e a residência no Quilamba. Ou quando me coloca em Luanda e a residência no Zango Zero. Né? Ou quando me coloca em Luanda e numa boa residência. Né? E nós pensamos que a missão ou a união se circunscreve somente em Luanda. Não é verdade. Eu já trabalhei em Cabinda, eu vivi em Cabinda e visitava as localidades de Cabinda e eu sei o que é trabalhar, a bênção de trabalhar fora de Luanda. E então, quando eu cheguei ali, eu olhei para a igreja, eu abracei os irmãos e eu chorei de facto. Eu chorei porque nós temos um ministério que por vezes é pensado que é um ministério que somente se desenvolve na capital ou nas grandes cidades. Então senti-me emocionado, né, ao ter chegado em Kazombo, que é uma zona muito longínqua, uma zona remota, porém com membros todos felizes que aguardam a segunda volta de Jesus Cristo. Foi um momento muito emocionante, muito marcante para mim e nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Só para ter noção que a minha esposa disse-me que vá, mas também aqui estou a sofrer uma pressão. Dizia, a pressão era que muitos alguns falaram com ele para que pudesse me convencer a abortar a viagem, não chegar até onde nós havíamos marcado o ponto mais alto, que era chegar até a Kazombo. Eu disse, minha filha, minha irmã, eu não sou somente presidente, eu não sou líder para estar no gabinete ou nas grandes cidades. Eu sou líder para ir onde há um membro. E também aqui podemos até buscar exemplos daqueles que lidam com as forças, quer da ordem, quer do exército. Né? O comandante tem que conhecer a vida dos seus soldados.
onde eles estão, em que condições estão a exercer a sua militância, em que condições eles estão aí a desempenhar a sua ação combativa. E então, eu, na qualidade de comandante, eu tinha que ir nessas localidades, ver as condições, animar os colegas e as suas famílias e dizer que vocês estão aqui nesse lugar, não sois os piores, mas vocês sois os melhores, tá? Sois os melhores, porque vocês estão em zonas que muitos não aceitam trabalhar. Isso ocorreu quando nós também fomos a Maquela do Zombo. Nós fomos a Maquela do Zombo, lá não tinha pastor, mas nós, com a nossa visita, depois da nossa saída, nós prometemos enviar lá um pastor e os membros estão felizes da vida, porque tem lá um pastor e o pastor está fazendo o seu bom trabalho. É o que vai acontecer também em algumas localidades. Faremos também mexidas a nível aqui das missões. Faremos rotação de pastor no sentido de que cada um vá dirigir a igreja nas zonas rurais ou nos municípios. E isso é que nós auguramos que aconteça num curto espaço de tempo, porque aqueles irmãos também precisam do rosto e da presença de um pastor. Na verdade, eu tenho um chamado como pastor. O chamado mais importante é de pastor. Depois nós temos os outros chamados em cargos de liderança. Aqui digo cargo de liderança como missão, união ou outros níveis da administração. Durante essa nossa jornada, eu andei com o pastor Adão, o pastor Wilson, o pastor Donaldo e o irmão Emílio. Eu tinha um texto que eu usei em todos os lugares. Em Lucas capítulo 8, verso 1, que é aí que faz a referência de como Jesus saía de cidade em cidade, aldeia em aldeia, não é? Confortando, anunciando o evangelho do reino. Esse exemplo de liderança me inspira tanto a trabalhar. Isso não é de hoje, não é de hoje. Quando entrei para o ministério, eu tinha 22 anos de idade e eu já dedicava tempo de visitação. Era o meu forte, visitar o membro de casa a casa. E então nunca perdi esse desejo, essa fórmula de poder ir visitar o membro onde quer que esteja, abraçá-lo, conversar com ele, sentar onde for necessário, sem escolher conforto. E isso me torna, na verdade, um pastor. E isso me retira, né, o título aqueles títulos pejorativos de mercenário. Então eu vou onde está o membro, eu vou onde está o meu colega. E é isso que me impele a trabalhar. A liderança é isso. A liderança é sair da zona de conforto e ir aí onde mais se espera do líder. O líder não pode ser servido, o líder deve servir. E então, sair para servir é o grande ganho para mim. Na administração, nós somos 3 e temos os nossos auxiliares, né, que são os departamentais. Nós temos o presidente, o secretário e o tesoureiro. Então, quando o presidente sai, os 2 ficam a cuidar das atividades administrativas, não é? Se um sai, fica o outro. Então, essa é uma combinação de esforço, uma combinação de ações, né? Cada um faz o seu trabalho. E nós aqui na União Nordeste, eu sinto uma bênção, né, de termos uma equipa competente que muito trabalha, que dedica-se, né, na causa do Senhor de diversas maneiras. Eu posso ir fora, eu sei que o meu irmão, o pastor Osvaldo, vai cuidar das ações administrativas, das atividades administrativas da igreja, né, a nível da União. Ele pode estar distante, ele também está seguro de que aqui nós também estamos a caminho. Podemos os 2 estarmos distantes, mas também saber que o pastor Sibanda está ali, está ali o ministerial, estão ali os departamentais. Então é uma alegria, é um conforto muito grande. Esse aqui é o trabalho em equipa. Trabalho em equipa é isso, não é? Então não podes ficar confinado no gabinete e achar que se eu sair vai haver desequilíbrio. Quem assim pensa não é líder. Trabalho em equipa é algo formidável. Delegar é algo muito bom. Isso é que me marca, isso é que me torna servo, isso é que me torna líder, isso é que me torna um irmão que vai em encontro. Hoje, nessas localidades onde eu passei, todas elas nós passamos, nunca receberam um líder da União.
nunca receberam líder na união. Então podes notar um marco importante na vida dessas pessoas. Eu gostaria de voltar mais. Só que a nossa união é muito vasta, são 10 províncias. E nós gostaríamos de ir mais. Daqui a pouco irei até Lombalanguimbo, daqui a pouco irei até Belize. São poucos lugares que me restam para chegar. E eu tenho a plena certeza que Deus vai abençoar, não é? Para nós chegarmos nessas localidades. Isso é uma liderança corporativa, uma liderança participativa e também circunstancial, né? Então, precisamos nos focar nisso aqui, precisamos ter a noção de que Deus está conosco e o trabalho é equipa. Jesus também trabalhou com os seus discípulos de forma de equipa. E quando nós trabalhamos em equipa, somos abençoados. Deus abençoa ali onde há unidade. E é dessa maneira que nós temos que caminhar com a união. Há muita dificuldade, mas a maior dificuldade, o maior problema é quando nós abandonamos um membro. Sabe, ele converteu-se à igreja adventista e não conhece seus dirigentes. Eu considero isso aqui um pecado grande. Mas eu já prometi, irei sempre que for possível. O grande aprendizado é a humildade. Eu aprendi muito. É a dedicação. Eu aprendi muito. Eu vi, imagina, nós visitamos localidades à noite. E nós fomos em algumas localidades que os irmãos ficaram à espera de nós desde as 15 horas. E nós só chegamos na aldeia 20 horas, 21 horas. Mas tu dizes, irmãos, nós estamos parados em alguma localidade, convém irem para as casas, depois voltar. Não querem sair do local, porque eles nunca viram. Então, eu notei aqui o poder da paciência, né? E a humildade que foi manifestada pelos nossos irmãos. E aí me ajudou ainda mais, permite ainda mais o líder ser cada vez mais humilde. Quando você vê irmãos na rua, né, a 1 quilômetro de espera de você, você tem que descer, tem que marchar com eles. E quando o membro olha para ti, que o seu líder está a marchar com ele, está a correr com ele, também está satisfeito, não somente a satisfação deles em ver o seu líder, mas também a satisfação do líder em ver o seu membro. O irmão tem noção do que isso é. A irmã tem noção do que isso é. Só não colhe experiência quem não faz esse tipo de viagens, quem não desenvolve esse sentimento de visitar as localidades. Isso é formidável. Então, toca a nossa alma. Eu aprendi muito com esses irmãos. Me lembro que quando nós fomos para a missão da luz de Moaleng, nós fomos à noite. E a pergunta, pastor, vamos entrar? Eu disse, nós temos que ir. E aí nós atravessamos, né, com dificuldades ali, numa ponte assim, com muita dificuldade. E nós tínhamos que andar, e depois chegamos numa outra. Os carros não podiam transpor, não havia numa ponte que dá para a missão. Imobilizamos os carros e aí nós colocamos as mochilas nas nossas costas e com lanternas e luzes de telemóveis, nós chegamos à missão, visitamos a missão. Mas assim ainda, indo para a igreja da missão, nós encontramos a igreja. A igreja que meus colegas o digam, que chamou-nos maior atenção, encontrar lá mais velho de 90 anos, 80 anos, cantando, todos felizes. E nós já chegamos na igreja, toda a igreja cheia, 21 horas, igreja cheia mesmo. E aí nós cantamos, nós falamos, nos alegramos, saímos do Moaleng para a do Saurimo, chegamos à meia-noite, mas com sentimento de um dever cumprido. Que alegria. Você sente assim, você olha, Senhor, eu estou cansado, mas é uma canseira merecida. Isso não é para honra pessoal, isso não é para glórias humanas, não é. Essas visitações não são para glórias humanas, mas é para honra e glória de Deus. Quando você encontra essa gente, esses irmãos, você abre o texto bíblico, você partilha com eles a palavra do Senhor, você louva com eles, você incentiva eles, é como um combustível, não é? Deixemos
agora que o Espírito Santo faz a sua parte. E isso é muito lindo, muito lindo. Isso mexeu conosco, com todos nós. E então é um aprendizado muito grande. Diferente das igrejas das grandes cidades, né, em que hoje ninguém tem paciência. Eu me lembro que a minha irmã, a Helena, um dia me ofereceu um livro sobre o poder da paciência. Eu li esse livro e eu entendi. Paciência é uma das virtudes. Paciência é uma das virtudes. E eu aprendi, ao longo dessas viagens todas que eu tenho feito, paciência. Paciência. Há uma irmã que diz, pastor, até que enfim recebemos um dirigente da nossa união. Até que enfim. Esperamos, oramos para que um dia viesse. E o pastor chegou. É uma alegria muito grande. Eu aprendi bastante. Aprendi também que todo sacrifício tem uma recompensa. Todo sacrifício tem uma recompensa. E a recompensa dessas grandes e longas viagens é a calorosa recepção, é a alegria. Me lembro quando nós chegamos no Luau, né? No Luau encontrei irmãos ali recebendo vocês, marchando com eles, e o ancião veio, pastor, sobe, nós vamos caminhar a pé. Pastor, só disse, não posso, eu também hoje estou com uma dopamina, né? E ali, vamos todos marchar. Você corre. Estavas cansado, você já se sentiu cansado. Você dormiu cansado, acorda cansado, está a conduzir, estão indo, estão cansados, mas você encontra os irmãos todos felizes, não tem como você não embalar naquela alegria, não tem como. Você não tem como ficar de braços cruzados, né? É uma alegria imensa. Então, mexe comigo, é um aprendizado muito grande. A nossa jornada de liderança tem um slogan: unidade e foco na missão. Melhor que ouvir, ver, ouvir e abraçar. O meu apelo aos colegas pastores, você que é um pastor como eu, você que é um líder de igreja, amigo, precisamos pregar mais fora do púlpito do que estar sempre no púlpito. Sabe que o sermão fora do púlpito, ele tem maior impacto do que o sermão no púlpito. Quando um pastor sai da igreja e vai abraça um irmão, uma irmã, uma mãe, uma paciente, tem maior impacto. Algumas pessoas sentem-se curadas, sentem uma energia espiritual positiva. Eu estou me lembrando que numa das igrejas onde nós fomos, encontramos um irmão que sofria de lepra. E eu notei que dentre eles, muita gente olhava para mim se eu podia dar-lhe somente a mão ou abraçá-la. E eu abracei essa pessoa. E eu senti o rosto desse irmão reluzente. Estava feliz. E eu também me senti feliz. Não tive receio de abraçar essa alma de Deus, esse ser vivente. E então o pastor tem que exercer uma ação integralmente pastoral. Visitar o membro. Não é um favor visitar o membro. Não é um favor, é um dever do pastor. E fazê-lo está a cumprir com assim diz o Senhor. Porque o Senhor também saía de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Não esperemos que o membro clame pela nossa visitação. Não, nós temos que fazer. É dever do pastor visitar, é um direito do membro receber o seu pastor. Não importa em que condições, em que lugar. Atenção, aqui um detalhe muito importante. Por vezes nós somos rotulados que somos amigos somente dos que têm condições. Esse é o maior problema. Principalmente com os colegas que estão nas grandes cidades. Não visitem somente aqueles que aparentemente têm condições, têm um carro, têm um bem, têm as boas condições de habitabilidade. Idem para os mercados, idem para os becos, idem para aquelas pessoas que vivem em condições paupérrimas, precisam do nosso calor. E essa forma de estar do pastor, sair do púlpito, abraçar, visitar os membros, aconselhá-los, ir onde eles estiverem, vai também permitir com que o ancião siga o teu exemplo.
Porque na ausência do pastor está um ancião. Então os anciãos devem visitar também os membros. Não escolham os dedos a quem o irmão deve visitar. Isso não é religião, isso não é ação administrativa, isso não é ação missionária. Visitemos todos. Nós precisamos ter uma igreja unida, uma igreja que se prepara para um encontro com o Senhor. Deixemos de lado o segmentarismo, deixemos de lado a rotulagem, deixemos de lado aquilo que nos separa, promovamos aquilo que nos une. Unidade e foco na missão é isso. Vamos nos unir e vamos nos focar na missão do Senhor. O Senhor Deus chama-nos para essa ação tão importante de nós podermos trabalhar em conjunto e ainda mais, nos unirmos para melhorarmos as condições das nossas igrejas. Uma igreja que precisa de pintura, uma igreja que precisa de um robô, uma igreja que precisa do chão, uma igreja que precisa do microfone, uma igreja que precisa de algum objeto importante que vai tornar a sala de culto num lugar de harmonia, num lugar de bem-estar entre irmãos. Olhemos no olho do irmão como alguém importante, cujo sangue de Jesus Cristo esteceu para ele. E para terminar mesmo, dizer, e eu repeti em todos os lugares, querida igreja, prezado irmão, prezada irmã, caro pastor, lembrem-se, não tenhamos ódio das pessoas. Alguns odeiam os outros, até mesmo no caixão. Alguns odeiam os outros, se sentem felizes quando um irmão está em pecado ou cai, ou está em dificuldade espiritual. Querido irmão, se alguém estiver doente, visitemos. E se alguém perdeu a vida, alguém morreu, precisamos unir a igreja. Repito, precisamos unir a igreja para o propósito de consolar quem perdeu o seu ente querido. Não importa a condição espiritual desse irmão. Se um dia nos deixou-nos, se um dia foi disciplinado ou está sob uma sanção disciplinar, precisamos ir para esse lugar. Precisamos consolar a esposa que perdeu o esposo que perdeu a esposa, precisamos consolar os filhos, precisamos consolar a família, porque o nosso maior foco é para quem está em vida. E esse que está em vida precisa ouvir a voz do pastor, de um ancião, do líder, do coro da igreja, dos irmãos cantando. Esse é o verdadeiro cristianismo. Essa é a verdadeira ação missionária. Há irmãos, há anciãos que ficam tristes. Esse irmão teve no pecado, esse irmão andou torta à direita. Não merece a nossa adoração fúnebre. Não, querido. Quem morreu não sabe mais nada. Mas nós, quando nos unimos em oração, quando nos unimos em louvor, quando nos unimos em pregação da palavra, estamos a consolar quem está em vida. E quem está em vida precisa do consolo espiritual dos seus irmãos. É na dor que se vê quem é o verdadeiro irmão. É na dificuldade que se vê quem é o verdadeiro irmão. Então precisamos cada vez mais nos unirmos, quer na dor e quer na alegria. Precisamos unir a igreja. Chega dessa parte de separar pessoas. Chega. Precisamos estarmos unidos. E aqui é que vai então a máxima. Ver, ouvir e abraçar. Unidade e foco na missão. Eu gostei, senti muito imenso ver o presidente a nos fazer visita neste distrito do Cafuvo. E queremos que o presidente faça mais para outras localidades. A visita dele foi uma imensa alegria, porque na verdade nós não esperávamos, apesar de que nós já sabíamos que algum dia ele viria, e não por este momento. E nós, quando fizemos o projeto para este congresso, era somente para os obreiros. Nós não sabíamos que o presidente da União estaria aqui. O que eu deixo como recado do nosso presidente é que ele visita mais, que o Senhor lhe encoraja sempre, porque não é fácil alguém, o ministro de Deus, ter esse gesto de visitar os membros, entre outros. E como o nosso presidente, ele olhou e teve necessidade de poder visitar,
e agradeço que Deus lhe conceda sempre vida e a saúde. A nossa viagem é longa, mas é de bênção. Essa é